Fala pessoal, mais uma vez no meu canal, Claudio Segawa com você, não é? Eu já vou começar pedindo nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever no meu canal, clicar nas notificações para receber os próximos vídeos. Se você puder curtir o vídeo e deixar o seu comentário, eu vou ficar muito feliz, tá ok? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, né? E esse assunto vai fazer toda a diferença na tua carreira, nos teus investimentos, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, e talvez no trabalho de toda a tua empresa e toda a tua equipe. Então eu vou falar para você sobre euforia e vou falar para você da diferença de euforia e entusiasmo, que são duas coisas totalmente diferentes e as pessoas se confundem nisso, não é? Então vamos lá, logo depois da vinheta a gente vai conversar. Ok, vamos lá pessoal, vamos começar a trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre euforia, eu explicar o que eu penso sobre euforia, o que a ciência pensa sobre euforia e a diferença que isso faz na sua performance de vida, não é? Costumo dizer que algumas pessoas têm muita facilidade em se sentirem eufóricas com novidades, com oportunidades, com novos relacionamentos. Tem gente que vai a um curso e fica enlouquecido com a ideia, entra em estado de euforia, não é? E a euforia é algo que é, primeiro, não perene, não dura muito. E ela tem um outro poder muito perigoso sobre você, que é o que a gente chama de entrega de recompensa antecipada, ok? Então, o que acontece? O cara, vou dar um exemplo, eu tenho um livro aqui que eu adoro, né? Que é o Bilionário Ricardo Jeromel. Já li esse livro, devo estar lendo ele pela terceira vez. Tem gente que olha e fala, cara, eu vi uma entrevista desse cara na TV, gostei dele, no dia seguinte ele sai correndo para uma livraria, ou já entra no aplicativo, compra o livro, já compra mais 6, 7 temas relativos àquele livro, porque ele estava falando de investimento, ou de X, ou de Y, e o cara entra naquele universo, ele compra um monte de coisa, o livro chega em casa e ele sequer lê o livro, ele sequer abre a capa, ele abre a caixa só, porque na verdade... quando ele recebe o livro que ele queria, já houve uma primeira entrega de recompensa. Ele se sente satisfeito por comprar. Ou o cara vê uma oportunidade de investimento a negócio, eventualmente alguma coisa que é ilícita, que vai trazer prejuízo, vai trazer risco de ruína, só que o cara olha para aquele negócio e fala, cara, 2%, 3% ao dia, sei lá quantos caras oferecem, e ele começa a fazer conta, ele fala, cara, se eu colocar 10 mil reais, vai me dar 30 mil reais por mês, pô, se eu colocar 100 mil, vai me dar X, vai me dar Y. Ele começa a viajar, ele fala, eu vou colocar, por quê? Porque ele já mandou a recompensa para o cérebro dele, o cérebro fala, vai, pode fazer. Investe porque a gente vai ficar rico. E aí o que acontece? Ou talvez ele entre num negócio, investe em alguma coisa que ele achou que era bom, porque ele viu fulano vivendo bem, fazendo aquilo, mas o cara nunca fez aquilo. Sabe aquela história? Tá dando dinheiro vender pastel. O cara falou, não, vou vender pastel, mas o cara nunca foi da cozinha. E aí ele entra no entusiasmo, tá? Por quê? Porque já houve, antes que ele começasse, a entrega da recompensa. Vai dar certo, eu vou ficar milionário. E aí o que acontece com o eufórico? O eufórico é um cara que ciclicamente quebra a cara em negócio. Ele perde dinheiro, ele investe em lugares errados. E eu tô falando para você o seguinte, eu já fui um eufórico. Eu já fui alguém que não pensava duas vezes para investir. Hoje eu analiso muito o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, se tem retorno, se eu tenho habilidade, se tem probabilidade, se tem viabilidade, para não perder dinheiro. Então o eufórico é um cara que ciclicamente perde dinheiro. Eu falo com propriedade disso, porque eu já fiz N investimentos infelizes que tiveram como base a euforia, simplesmente a euforia, porque eu achei que tudo ia dar certo. E o eufórico é o cara que não é o positivo. Existe uma diferença tênue entre ser positivo ou negativo a nível de mentalidade e ser eufórico. Então o eufórico é um cara que sempre se frustra. O eufórico tem duas faces para se analisar. A primeira face é eufórico eu mesmo. Legal, enquanto eufórico eu sei que eu vou quebrar a minha cara, eu sei que eu vou me frustrar. Agora, quando eu penso em equipe, quando eu penso em negócio,
eu começo a analisar o seguinte, a maior parte das vezes que eu encontrei em equipes de venda eufóricos, foram caras que ou não deram resultado, ou talvez até deram resultado, mas não tiveram continuidade, geraram frustração e ficaram com raiva do negócio, da oportunidade, de mim, da pessoa, da situação, do mundo, da culpa de um parente. Ele arruma um culpado. Mas o que o eufórico não entende é que, biologicamente, quando ele viu a oportunidade, ele fez uma entrega tão poderosa de recompensa na cabeça dele, que ele literalmente achou que não precisava mais agir. E o eufórico entra, mergulha com tanta intensidade, só que ele não continua nadando. Então ele mergulha tão fundo, só que ele já está tão feliz que ele continua mergulhando. Quando ele vê, ele morreu afogado. O eufórico não é um cara que entra na água devagar e começa a dar algumas braçadas. Ele quer escolher a árvore mais alta para mergulhar de cabeça. Porque ele acha que vai ser. Então ele é o all-in, na verdade. Ele é um cara que aposta tudo. Entendeu? E que tem uma diferença também. Não quer dizer que o all-in seja um cara eufórico. Existem caras all-in. Eu sou um cara literalmente all-in hoje, mas com um pouquinho de discernimento de onde eu tô pulando. Entendeu? Então, toma cuidado com a tua euforia. Ela vai te quebrar. Porque a euforia leva você para o pior de todos os negócios. Faz você mergulhar onde existe risco de ruína. O que é risco de ruína, Segawa? Estou viajando no feriado de carnaval, 12 horas de volante consecutivos, na madrugada, lá pelas 5 da manhã, onde todos os bêbados estão saindo das cidades e pegar a estrada para voltar para casa. Estou com toda a minha família e todo mundo sem cinto de segurança. Segawa, qualquer colisão vai matar alguém. Não é se vai acontecer, é quando acontecer, vai matar alguém. Segawa, eu entrei em um investimento de 3% ao dia. Vai dar errado. Em algum momento, pode ser para você, pode não ser para você. Alguns contam que foi bom, porque eles começaram cedo e no final quebrou. Alguém quebrou a cara. Onde houver risco de ruína, pula fora. Sabe por quê? Porque você produziu uma quantidade de dinheiro, de economia, você trabalhou. Não faz sentido que você perca nem pela probabilidade de quadruplicar o dinheiro, porque se existe a possibilidade de perder 100%, nenhum percentual justifica que você entre no risco. Da mesma forma que viagem nenhuma, momento nenhum, situação nenhuma justifica que você coloque o seu filho, por exemplo, de 1 ano de idade numa cadeirinha sem cinto. Legal? Um adulto na frente precisa de 80, quer dizer, na verdade a ironia do destino pode dizer menos, mas talvez, sei lá, uns 80, 90, 100 por hora para se machucar, uns 120, 150 se tiver bag, mas para uma criança atrás a 40 por hora, uma freada brusca, batendo no banco da frente pode quebrar o pescoço dela e matar. Então se ela está sem cinto, você se submeteu ao risco de ruína, ok? Então é isso que a euforia traz. Legal, e o entusiasmo é sensacional. Por quê? Primeiro vamos entender de onde se origina a palavra entusiasmo, vem de theos, do grego, que significa Deus. E nas longas colheitas, o grego acreditava que ele precisava imbuído, ter Deus dentro dele, toda a energia divina, todo o poder divino para que ele completasse a colheita, para que ele fosse até o final dela e fosse uma colheita bem sucedida. O entusiasmo tem essa conotação. Como é o entusiasmo em operação na vida? Primeiro que o entusiasmo, ok? O entusiasta, ele primeiro tem um sentimento não só de energia positiva a respeito de uma oportunidade, mas ele tem uma responsabilidade. Eu costumo dizer que o entusiasta tem sentimento responsável sobre aquilo que ele está projetando. Por quê? Porque embora ele possa se encantar tanto quanto o eufórico, ele pensa, primeiro, acabei de ver uma oportunidade, vamos conjecturar que ela seja ouro. Olha, garimpo de ouro gera muito dinheiro. Ele vai começar a pensar, legal, gera quanto? Ele já começa a pensar, quantos funcionários envolvidos, quantas máquinas eu preciso? O que é necessário? Quais são os riscos? Para quem eu vendo, de quem eu compro e como eu transporto em segurança?
Ele vai analisar toda uma operação, embora o coração dele diga, cara, é um negócio sensacional. Mas ele vai analisar, ele vai avaliar a operação para entender se realmente aquela condição de entusiasmo dele faça sentido. Legal, na hora que ele desenhou tudo, ele olhou e falou, faz sentido. Até eu ouvi um podcast onde estava o Ike Batista falando do tempo da mineração de ouro, um projeto muito bem sucedido dele, e ele disse o seguinte, eu gostei do negócio de ouro, eu não entendia muito, mas o que eu fiz foi contratar uma consultoria especialidade para cubar, ou seja, a medida média de ouro que saía por metro cúbico naquela região e para entender quanto é que talvez existisse de ouro para validar o investimento naquela operação. E o cara foi bem sucedido, ou seja, ele não ficou na aposta, será que tem? Ele fez uma média pelo que era extraído, viu se vale a pena continuar. Como qualquer negócio, você vai ter que avaliar, ok? E o que o entusiasta, qual uma característica do entusiasta que é muito interessante? O entusiasta é um cara que olha para o negócio de forma emocionada, mas com uma racionalidade para entender uma curva de cronologia, o tempo que aquilo leva, o desgaste que ele tem para aquilo, a energia que ele vai precisar desprender, o quanto ele precisa de pessoas, o que ele precisa para que ele tenha aquele resultado obtido. Então, diferente do eufórico, que a recompensa está no começo da linha cronológica, a do entusiasta, a recompensa está no final da linha cronológica. E ele entende o seguinte, se para ele levam 3 anos para atingir uma meta, ele vai fatiar aquilo em pequenas ações diárias e diariamente ele vai plantar o que precisa ser plantado, fazer o que precisa ser feito e todos os dias ele vai ter um sentimento de que ele está completando uma jornada, uma missão para aquele ponto. Diferença do entusiasta para o eufórico. O eufórico sofre todo santo dia porque ele não consegue ver aquele mundo milionário que ele enxergou no primeiro dia. O entusiasta fica feliz porque todo santo dia ele vê um pedaço daquele milhão sendo executado. E como quando você fraciona uma visão, ela se torna emocionalmente, fisicamente, financeiramente leve, o que a maior parte dos entusiastas inteligentes faz é trabalhar com várias timelines. O que são timelines? Ele tem uma ação, ele se programa para 2 anos e ele está colocando outras timelines de ação, validando e qualificando outras equipes para que outras ações venham acontecendo. E eu falo mais ainda, qual é o papel do entusiasta gestor de uma empresa? Tá? Isso, inclusive, eu ouvi de um gestor de uma empresa que faz algo que talvez muito parecido com o que faz a minha empresa. Ele diz o seguinte, o meu papel, para mim, valeu a 1 hora de podcast que eu vi desse cara. Ele falou, o meu papel como CEO é construir o negócio que vai destruir o modelo de negócio que eu já criei. Porque se eu não fizer, alguém o fará. Para mim virou um lema de vida. Então eu comecei, e isso me traz entusiasmo. Aí você fala, nossa, legal, você tem uma startup que está nascendo agora, o MVP. Por que você está tão entusiasmado? Porque eu sei que daqui 2 ou 3 anos ela não vai existir. E eu vou me envolver com uma outra timeline para substituir, talvez, porque alguém vai fazer igual, alguém vai copiar, ou porque vai nascer um modelo mais eficaz que eu preciso estar de olho. Agora, o eufórico, numa condição dessa, ele começa uma empresa, ele aí diz o seguinte, essa empresa vai me deixar bilionário. E ele fecha os olhos para qualquer oportunidade, porque ele precisa, biologicamente, entregar essa recompensa que ele visualizou naquele negócio. Ele não aceita errar, pivotar, mudar a direção, buscar outro caminho e fazer com que o redirecionamento gere crescimento. Então, essa é a diferença básica para você entender entre entusiasta e eufórico. Espero que a partir de hoje, você que tem facilidade de se sentir em estado de euforia, meça a tua euforia, se acalme um pouquinho, tome decisões um pouco mais racionais, um pouco mais pontuais, consiga se tornar um entusiasta, divida em frações as suas ações para que elas fiquem leves e continue a tua jornada sem a ansiedade da euforia. E se a euforia espere um veneno, é o da ansiedade.
E a ansiedade mata, sei lá quantos mil negócios todos os meses no mundo, que a pessoa não tem paciência de continuar plantando. Espero que eu tenha sido útil nesse vídeo. Se você puder, mais uma vez, eu vou te pedir se inscrever no nosso canal. Clica no sininho para receber as notificações. Eu gostaria muito do seu feedback e curtida desse vídeo para a gente poder continuar conversando. Beleza? Obrigado. Até o próximo vídeo. Claudio Segawa. Até mais.